Oiê! Oi, Você tá torta? Desvira. Aê! Agora está bem. Agora beleza? está bem. Perfeito. Tudo bem aí? Vou Tudo esperar a galera beleza? aí Sim, entrar. deixa eu colocar um suporte aqui para não cair. Isso é importante, né? Ainda não não são 6 horas ainda, né? O meu tá dando Acho que deu 6. agora. Deu agora, é verdade. Eu acabei de olhar aqui, deu agora. Então, tem povo entrando aí, vamos esperar porque vai anunciando. Pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Aí, ó, já tem a Márcia, já tem a Liliane. Daqui a pouco vai chegando aí um povo e a gente vai esperando aí a galera entrar. Eu tô tentando aqui pelo computador, mas não dá para ver a minha própria live, só dá para ver a live alheia. Ah, eu não Aê, a sei Márcia nada falou, ó, tá disso. batendo o sino da igreja. Então tá lá dando 6 horas, o sino da igreja batendo. Então tá valendo. Você tá me ouvindo bem aí? Tá chegando bem o som, pessoal? Tá chegando bem aí? Eu tô te ouvindo bem. Joia. Liliane também falou que sim. Então tá bom. Então estamos em conexão segura, boa. Bom, para quem está entrando agora, e eu vou repetir isso algumas vezes ao longo da live, essa é a terceira live da série que eu estou fazendo sobre a minha pesquisa, que é o desenho ancestral, que é um trabalho que deriva do trabalho do Arno Stern, com quem eu tive a grata oportunidade de estudar, e a Valentina também. Também. E faz 10 anos que eu trouxe aqui para o Brasil, e eu venho pesquisando em loco, venho fazendo também em vários outros lugares palestras, bate-papos, para tornar esse saber conhecido, porque aqui pouca gente conhece, né? A Márcia fez o curso comigo, a Liliane fez esse primeiro também, então são pessoas que meio que conhecem, mas para quem não conhece, como o vídeo vai ficar gravado, entrem no canal Linguagem Criadora no YouTube, que tem lá, eu estou explicando quem é o Arno, eu mostro o trabalho dele, eu mostro o Clolieu, que é o que a gente vai falar também, mostro um pouco desse desenho ancestral. Esse desenho é um desenho que tem uma sequência, que tem um início, que é básico, que é comum para todo mundo. Todo ser humano inicia o desenho da mesma maneira, independente da cultura, independente da raça, do credo, de tudo, independente do ambiente social, todas as crianças do mundo começam a desenhar da mesma maneira. Depois elas se apropriam desse desenho para construir seu universo, né? Mas também tem uma sequência. Aí a Camila Genaro, contadora de histórias, tem um trabalho bem legal com criança. A Cris, que é arte terapeuta, super bem-vindas. Então, eu estou dando uma introdução aí do que é o meu trabalho para quem não conhece e por que eu convidei a Valentina. Por duas grandes razões. Uma, porque ela tem um Clolieu, né, que sou eu e ela aqui no Brasil, por enquanto. Então, ela vai poder falar a experiência dela, que é em outra cidade, fica na cidade de Valinhos, aqui em São Paulo, também no estado de São Paulo. Então, é uma outra experiência, mas é uma vivência muito parecida. E porque ela é filha de uma servã também, como a gente, lá na Itália, lá em Milão. E aí ela vai contar um pouquinho da experiência como uma pessoa que fez parte, né, do jogo de pintar por muitos anos e sendo filha de uma pessoa que também estudou com o Arno, então traz esse lastro aí, isso é interessante. Então, Valentina, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é você? O que você faz? Como é que foi a tua vida? Como é que você chegou no Clolier? Tá bom? Fica à vontade. E Bom, só para, antes sim. disso, se as pessoas quiserem fazer perguntas, vão escrevendo aí que eu vou anotando e aí eu falo a gente responde aqui, tá bom? Bom, Pode primeiro falar.
Espero que esteja me ouvindo bem. Obrigada, Soraya, pelo convite e obrigada a quem está participando. Eu peço desculpa que eu nunca fiz isso na vida, é a primeira vez. Então, por favor, qualquer coisa, me desculpem, tá? Então é o Tá seguinte, ótimo. como falou a Soraya, eu sou filha Paula, chama minha mãe, né? De uma servanta há 35 anos, ela tem Clolieu lá na Itália. Eu praticamente cresci dentro do Clolieu, né? No começo era criança que pintava e com o tempo eu fui aprendendo com minha mãe. Então aí eu comecei observando o trabalho dela e ela me passando muitas assim informações, conhecimento, né? Ela também estudou com Arnaud, né? Fez o curso com ele. E aí eu comecei a substituir ela algumas sessões, né? E comecei a me formar na prática. Eu acho que eu tenho muita prática e pouca teoria, né, Soraya? Mas eu Muito cresci bom. assim, cresci com ela e assim, eu me apaixonei pelo, digamos assim, Arnaud não gosta, né, que a gente fale filosofia, fale, mas assim, É, pelo Arnaud, assim, pela pessoa que ele é, né, eu estou extremamente, assim, apaixonada pela pessoa, pela coerência que tem essa pessoa, e assim, pelo conhecimento que ele tem e ele abriu esse conhecimento para o mundo. Então, assim, isso realmente é muita gratidão por ele, né? uhum, E foi interessante porque ia juntando, né, na minha vida e fui juntando, né, a parte muito assim de prática e com o tempo eu senti a exigência de ter essa base teórica também. Que eu via uhum. coisas acontecendo, né, no Clolieu, e aí eu sou uma pessoa meio curiosa, né, aí eu começo a me perguntar, mas por quê? Porque aí foi, né, que comecei a sentir mais essa exigência de poder me, assim, digamos assim, ter uma base um pouco mais sólida do que era realmente, né, o jogo de pintar. Então Legal. foi um pouco assim, né? Eu cresci com ela, me formei, comecei a trabalhar no Clolieu dela. Ela tem 3 Clolieu lá na Itália. Agora meio que aposentou, mas ainda vai, né? Ainda vai em um dos 3. E assim, depois eu comecei a viajar um pouco a causa do meu trabalho, né? Eu sou engenheira agrônoma e comecei a trabalhar com a cooperação. Fui em vários países, morar em vários países, mas sempre voltava para a Itália, sempre tinha como voltar ao Clolieu, né? E aí eu consegui fazer algumas breves formações com outras, né, outras servants de sempre formada pelo Arnaud, né, que a Soraya também conhece, e tudo mais, até que através do meu trabalho eu cheguei no Brasil. E aí eu estava trabalhando um projeto de cooperação internacional com jovens e adolescentes, como medida socioeducativa, né? Hum, eu lembro, minha mãe veio me visitar, né, no Brasil e falou, nossa, seria interessante abrir um Clolieu aqui, fazer uma experiência com esses jovens, né? E falei, bora, vamos fazer. Aí ela tem uma mesa paleta daquelas que se dobra, né? Que nem usava o Arnaud nas viagens dele, né? Uhum. Assim, era uma coisa super preciosa lá em casa, ninguém podia mexer com essa mesa, né? Porque minha Sim. mãe era. Aí usamos essa mesa lá em Salvador, eu estava morando em Salvador na época, e a gente praticamente trabalhou 2 anos, né, com esses jovens e adolescentes. Foi muito, muito interessante, muito, Uhum. porque você via realmente surgir dentro do Clolieu a formulação, né? E Uhum. jovens de 14 a 21 anos, mas que realmente pintavam ainda traços puros, né? Que a gente sabe, a Uhum. gente reconhece. Então foi muito legal. Aí foi até o final do projeto, durou 2 anos, e Uhum. aí depois eu pensei, ah, não, eu tenho que continuar, porque quando você começa, né? Aí eu, assim, vim com minha família aqui para Valinho, né, a causa do trabalho do meu marido. A gente mudou para cá e aí eu não sei, nem lembro, acho que através de uma amiga eu pesquisei Soraya, né, tá, pronto, aí conheci a Soraya, né, aí fiz o curso com ela, consegui abrir um Clolieu de novo dentro da escola onde estudava minha filha, trabalhou
Eu trabalhei lá um ano, funcionou um ano esse Clolieu, e 2 vezes por semana tinha bastante crianças, né? Dentro da escola é mais fácil, por esse ponto de vista. Mas, por outro ponto de vista, eu queria sair da escola, porque a escola, assim, a pegada da escola, né? Era a influência da escola era muito forte, mesmo dentro Uhum. da, do Clolieu, mesmo com a porta fechada e tudo mais, mas a influência era muito grande. Aí dei muita sorte, conheci uma pessoa fantástica, maravilhosa, e colega, agora se tornou amiga também. Ela tem um centro cultural aqui em Valinhos, lúdico-cultural, chama Tramando Arte, e abri um Clolieu dentro desse centro já há 2 anos e meio, né? Uhum. Lógico, infelizmente agora há 3 meses está fechado, né? Todo mundo Uhum. sabe. Na quarentena. Mas, assim, a ideia é voltar logo a abrir as portas e atender mais É. pessoas. Isso é um pouco, Legal, assim, Valentina. todo o percurso, né? Esse é o percurso. Foi um Eu pouco vou isso que pontuar agora aconteceu. algumas coisas para as pessoas se situarem. Primeiro, a gente falou várias vezes Clolieu, 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 e aí, o que, que é esse tal desse Clolieu? Então, para quem não conhece, o Clolieu é um ateliê específico que o Arno Stern criou, que é um ateliê fechado, né? Ele não tem janelas, ele é totalmente abrigado, tá? Ele não é claustrofóbico, ele é abrigado. E dentro dele tem as paredes todas forradas com papel craft, para que a pessoa possa desenhar livremente no papel, na cartolina. Então, cada pessoa vai ter uma cartolina que é pregada na parede, cada um desenha no seu ambiente, né, no seu espaço, e compartilha das tintas que fica nessa mesa que ela acabou de falar. É uma mesa paleta com 18 cores e 18 copinhos com água, onde vai um guache em pasta. E aí tem os pincéis correspondentes a cada cor. As pessoas compartilham essas cores e vão para os seus papéis pintar. Essa pintura é livre, não tem modelo, não tem um jeito certo de pintar, não tem uma maneira correta de fazer a pintura, não tem técnica de pintura, a gente não ensina nenhuma técnica, não tem o papel de um professor, nós somos servant, então é mais uma coisa que vocês vão ouvir bastante a gente falar. Então, o servant é uma pessoa que serve, uma pessoa que atende às necessidades das pessoas que estão pintando. E essas necessidades vão desde fazer uma mistura de tinta, até colocar um banquinho para a pessoa ficar no nível da altura da pintura, até, sei lá, derrubou alguma coisa, a gente limpa, enfim, depois a Valentina vai falar um pouquinho também dessa prática, mas só para situar. E outra coisa que a gente vai falar bastante, e meio que já citou, é formulação. Formulação é um conjunto de traços que todas as pessoas fazem para compor qualquer desenho espontâneo. Né? São traços puros, traços que eu digo ancestrais mesmo, que a gente carrega isso no DNA. A gente acessa de forma bem natural. E quando a gente acessa, isso também é uma descoberta recente por mim, mas que o Arno já tem pesquisado isso, o que, que isso traz para a pessoa? Ela se reconecta com a natureza, porque quando a gente se vê igual, ou quando a gente se vê fazendo coisas iguais aos outros seres humanos, a gente se vê como espécie. Isso é inconsciente, isso não é uma coisa que você vai elaborar, não. Você sente um bem-estar. Esse bem-estar é essa reconexão que você tem com a ancestralidade toda, com toda a espécie humana de alguma maneira. Bem a grosso modo, né? Eu estou contando isso, mas vocês vão ler isso. Eu estou publicando agora um e-book, dia 13 é o lançamento oficial. Então vocês vão poder, até quem tiver interessado, obviamente, né? Vão poder falar um pouco. E aí, Valentina, pegando esse gancho aí, só para dar uma breve aulinha, pegando esse gancho aí, que você falou da sua mãe, e depois você foi estudar, depois você voltou para fazer uma prática mais, né, Intensa. mais intensa, mais Uhum. intensa.
Como é que você sentiu isso, assim? Porque tem muita gente que me pergunta se tem que ter formação em arte para ser um servant. E aí isso é Não. legal porque você não tem formação em Então, arte. eu acho que Isso é legal. isso me ajudou muito. O fato de eu Conta ser aí. agrônoma, então assim, totalmente outra, né, outra praia, me Sim. ajudou muito, porque eu não Uhum. tenho, digamos assim, a cabeça cheia de a pedagoga X falou isso, segundo o pedagogo o arquiteterapeuta tal, segundo... Eu não quero, assim, desmerecer nenhum, muito pelo contrário, mas, assim, a gente vive num mundo também que vai um pouco pelos conceitos dos outros, tipo, essa pessoa fala isso quando o menino desenha isso é porque o significado é aquilo. Então, eu não tinha, assim, nenhum tipo de, sabe, de padrão, digamos assim, de leitura, que dependesse do meu conhecimento da pedagogia ou da Uhum. arteterapia. Então, isso me ajudou muito. Inclusive, porque eu lembro que minha mãe, assim, ela sempre falava, minha mãe é professora, né? Uhum. Então, assim, ela sempre me falava, a coisa mais difícil para mim, no começo, era justamente não intervir, não interferir, não julgar. No bem e no mal, né? Não necessariamente. Então, para ela, isso foi muito difícil. Ela estava muito acostumada, assim, sabe? Ver aquele desenho e, de alguma forma, digamos assim, ler aquele desenho de um ponto de vista que não é o ponto de vista Uhum. que a gente tem que utilizar dentro do Clelier, que é a formulação. Então, isso para Uhum. mim era muito natural, muito espontâneo. Eu não, eu via e vejo isso acontecer, Uhum. né? Mas não fico assim tentando dar uma explicação segundo algum tipo de teoria, de, sabe, de parâmetro. Uhum. Então, isso Uhum. realmente me ajudou bastante, Eu né? acho que aí você ficou com um olhar puro, né? Como a gente fala que o Servan tem que ter esse olhar puro, sem Sim, interferir, né? Essas coisas. exatamente. Eu acho que essas duas questões, né? Um é justamente não julgar, né? Sim. Nunca. E só Uhum. realmente receber o desenho pelo ponto de vista da formulação Uhum. e também não ter expectativas, né? Muitas vezes o professor, ou o arteterapeuta, ou sei lá, o profissional da área tem essa expectativa. Agora eu vou Uhum. ver que o menino vai desenhar isso, aquilo, porque então, assim, acho que isso me ajudou bastante. E outra coisa, eu não procuro saber nada com relação ao pintante, né? Eu não Uhum. quero saber Uhum. idade, não quero saber nada histórico, porque, assim, o que eu gosto muito do Clelier é que o jogo de pintar realmente é para todo mundo. É só conseguir Uhum. segurar um pincel. Então, assim, quando você tem na sua cabeça algumas informações, eu acho que não fica legal, porque lá dentro, assim, todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual Uhum. na sua diversidade, né? Em poder Sim. expressar a própria diversidade. Então, assim, eu acho que essas coisas de tirar, essa parte de julgar e de ter expectativas é muito legal. E é isso que Muito acontece no legal. jogo, né? É por isso que Uhum. é jogo de Por isso que é pintar. jogo, é. Por Muita isso que gente é pergunta jogo. para mim, é jogo porque tem competição? Não! Muito pelo Mas contrário, esse, né? Soraya, é um problema de idioma, né? Porque O vocês no idioma. Brasil, em português, tem jogo, né? E tem E brincadeira. Já brincar. na Itália, na França, é a mesma palavra para os É a dois, mesma palavra. né? Então aí não tem Exatamente. essa confusão. Brincadeira, brincadeira é coisa de, né? Que não tem valor. Jogo, É, vamos apostar uma grana, né? é. Então, É assim, bem, acho é bem que uma é uma questão questão de do idioma idioma. mesmo. É uma questão Né? de idioma. E Por voltando ao falar. idioma, É, desculpa te é. interromper, voltando Não, ao não, pode idioma, falar, pode falar. acho que assim, o idioma do Clelier é exatamente a formulação, né? É a língua madre aí dentro do Exatamente, Clelier, perfeito. né? Então é Perfeito. isso, Por né? isso que eu tô optando, sabe, Valentina, ainda está em processo, como eu te falei, eu lancei o livro aí, um introdutório, para que as pessoas conheçam um pouco mais, mas a minha pesquisa ela está indo no sentido da linguagem mesmo. Eu Uhum, acho que lá dentro tem uma linguagem criadora, é uma sim, linguagem que a gente usa para criar. Por isso que sim. até no livro eu cito ali linguagem criadora, Uhum, porque é importante que as pessoas saibam que a gente tem os códigos nossos como seres humanos e cada pessoa se apropria dele à sua maneira e a cada evolução dela mesma, ela vai se apropriando desses códigos de tais e tais maneiras diferentes, né? é que eu acho também, Soraya, que tem essa questão de memória, né, de cada individual, mas eu acho que é Uhum. realmente tem uma memória coletiva, né?
Então, Tem, assim, tem, eu tem. acho que tem uma memória coletiva entre todos os seres, né? Então, assim, acho que isso também o legal do Clolio é esse equilíbrio, né, que você tem lá dentro, né, da parte mais assim coletiva, da parte mais individual, assim como outro equilíbrio bem legal lá dentro é a questão de você usar essa parte de criatividade, né, essa parte de assim mais irracional, mais espontânea, mas também Uhum, juntado, né, com a parte mais assim da razão, né, mais racional. Então acho que sim. sou o clima do Clolio, né? Bom, não sei, de repente tem outros também, outras atividades eu desconheço até agora, Aham, mas eu acho que o clima do Clolio, desse ponto de vista, realmente é único e é especial, é, né? é. Eu particularmente acho também, até porque ele tem uma ordenação, ele tem um equilíbrio, ele tem uma limpeza, né? Só tem a É mesa extremamente paleta, funcional. é muito É um lugar funcional, extremamente funcional, é realmente. muito Isso é funcional. bom que assim as pessoas que estão ouvindo a gente, né, possam dar uma olhada assim no seu Sim, site, sim. né, se quiserem acessar o meu Instagram também para ver um pouco como Isso. funciona, né? Porque realmente para quem nunca viu fica meio, opa, o que Fica que é meio. isso? Eu vou colocar Mas, aqui o teu Instagram aham, e também vou colocar aqui no. Tá? Para quem quiser conhecer, o Instagram é Clolieu, tá? Aí tem alguns pequenos vídeos que a Valentina grava das sessões e tem uhum, também o canal no YouTube que chama Linguagem Criadora, que aí tem vídeos que eu falo e tem vídeos que eu mostro algumas coisas. Então vocês vão poder ver mais de um olhar sobre o Clolieu, mais de um vídeo de sessões diferentes. Quem quiser fazer pergunta, gente, fica à vontade, eu estou aqui por favor. anotando. Então, por favor, porque isso nos move. Eu tenho uma pergunta, Valentina, quando você Sim, falou agora de linguagem, a gente falou de idioma e falou que no Clolier existe uma linguagem única, que é a formulação, ok? Conta um pouquinho como você participou do Clolier lá na Itália e participa do Clolier aqui no Brasil. Como são os desenhos? Só para quem não conhece, como uma sim. pessoa que nunca viu. Então, realmente, eu acho que, assim, fui um pouco de sorte, né, também, tentar ver o que, acredito que Arnaud também tinha, né, percebido, né, o grande, Uhum, assim, eu acho que a genialidade do Arnaud foi realmente observar, né, a observação. Ele sempre fala, eu não uhum. descobri nada, eu observei, né, e isso Sim. aconteceu um pouco comigo, porque realmente os desenhos, eles são bem parecidos, né, bem Uhum, parecidos. Então você vê os mesmos traços, né? Qual que é a grande diferença? A grande diferença é as crianças ainda não escolarizadas e as crianças escolarizadas. É ou um Clolieu dentro da escola ou fora da escola, né? O que falei antes. Por uhum, quê? Porque a gente vê, por exemplo, criança pequena, 3, 4 anos, 5, assim, incrível. Eles pegam o pincel e, nossa, aí é tipo assim, é formulação pura. O que que é formulação uhum, pura? São aqueles traços espontâneos, né, que vêm da cabeça dele, que ninguém, assim, de alguma forma, eh, digamos assim, empurrou ele para certos caminhos, para certas escolhas uhum, de forma, de cores, é extremamente puro, é a realidade que a criança tem na cabeça dela. E não é bem a uhum. realidade, a gente sabe, né? Porque tem aquela Sim. parte de observar e reproduzir, mas tem aquela parte que é extremamente natural e espontânea, né? Uhum, Então, assim, isso é muito diferente com crianças antes de ser alfabetizadas, né, e depois de ser uhum. alfabetizadas, né. Sim. A gente não gosta de, assim, de fazer paralelismos com a idade, né, mas realmente quando chegam as crianças a ter uns 7, 8 anos, vem muita influência das aulas de educação artística, né? Uhum, Então, assim, uhum. às vezes as crianças entram, né, no Cloliu e começam a reproduzir o que fizeram na aula de educação artística, né? Sem Sim, tirar nada a parte de educação artística, mas sim, sim, assim, sim. é que realmente o que acontece é que depois a criança quer reproduzir aquilo, se sente assim, segura naquilo e perde aquela parte de segurança com o que é o mundo interior dela, né? O que é a expressão Uhum, pura que ela tem.
Então, eu acho assim que isso é um pouco a diferença, mas isso acontecia tanto na Itália quanto aqui no Brasil, né? É, Na é. Itália, eu, assim, também passaram uns 15 anos, né? Porque faz quase 15 que eu estou morando aqui. Então, eu acho que Aham, algumas coisas eram mais, assim, vinculadas à época que mudou, né? uhum, Do que com o país. Agora, por exemplo, eu acho que as crianças têm um pouco mais de dificuldade a manter a concentração, né? Por exemplo, uhum, minha mãe no começo tinha sessões de 1 hora e meia, passou 1 hora e sim, 15 e agora atualmente são 45 minutos. é, Porque assim, essas coisas, né, vão mudando. As minhas sessões vamos são de mudando. 1 hora, né? E, Uhum, nossa, tem crianças que poderiam ficar a tarde toda pintando, sim, né? Mas assim, tem outras que realmente você vê que percebe que é um pouquinho. A gente está muito mais acostumado cansativo. a fazer as coisas mais à pressa, né? E o Cloliot Uhum, não é para se trabalhar com pressa, não. Muito pelo contrário, né? Ele convida a tranquilidade, a calma. Então, às é, vezes isso um pouquinho, né? Mas assim, voltando a realmente a Brasil e Itália, eu acho que dava realmente para perceber, dá para perceber, né? Quanto a formulação realmente é uma coisa tão natural e tal de cada ser, que não tem nada a ver, né? De onde nasceu a uhum, pessoa, como se formou, né? uhum, é verdade. Mas e depois depende de cada um, né? Como se Uhum, expressa. Mas em si, uhum, eu não sei, acho que mesmo que a gente não veja muita formulação dentro das sessões de jogo de pintar, isso pode vir depois, assim, eu não uhum, sei, nunca me apeguei muito a isso. Eu acho que o uhum, importante é o jogo. Então, que você é, vê aquele traçado ou não vê, eu acho que não, tipo, o importante é realmente dar oportunidade às pessoas de se expressar, né? De se expressar sem julgamento, sem interferência. Então, eu uhum, acho que é isso que é a oportunidade do jogo de pintar, né? legal. Uma outra coisa, aproveitando aí esse gancho que você falou, eu concordo com você, eu também não, no Clolier, eu também não crio a expectativa de, olha, ele vai fazer um gesto mais puro, está desenhando uma coisa mais ligada à formulação, eu não me importo com isso, eu realmente nem maravilho e nem, porque a gente fala julgamento, e muita gente acha que julgamento é sempre a condenação, né? Julgamento é Uhum. julgamento, absolvendo, Claro, julgando, né, no bem e julgou. no mal. Então, no bem e no mal. Então, muitas vezes as pessoas não entendem muito. Eu gosto de frisar que falar que o desenho está bonito também é um julgamento. Com Também certeza. é uma Eu, maneira de você validar sim, o que sim. a criança está fazendo. Isso ela vai esperar para o resto da vida se você fizer. Se torna independente, ou seja, se torna dependente, né? Dependente. Exatamente, a Exatamente. criança se torna dependente dessa validação do adulto em falar tá bonito ou não gostei muito. Dificilmente o adulto fala que não gosta. Ele finge que É um gosta, pouco inclusive. hipócrita, né? Vamos ser bem, né? Vamos ser coerentes Francos. aqui, pelo menos, né? E falar que muita gente fala que tá bonito, mas nem olhou. Às vezes a pessoa tá Não, no celular, tá lindo. sim. Pô, não é isso, né? Então, eu prefiro quando uma criança me fala, tá bonito, eu prefiro jogar a pergunta para ela, fala o que você acha. Uhum, E exato, aí a pessoa exatamente. vai falar, eu não gosto. Mas por que você não gosta? Ah, porque eu acho que precisava ter isso. Então vai lá e faz. Ah, Né? mas eu não sei Mas também fazer. Inventa. isso acontece a primeira, a segunda vez no máximo. A É, criança logo é, entende que não é para é. perguntar, não pergunta Sim. mais, Não, não é? isso no Clolier, né? Mas quando Uhum. você vai para a escola, quando você replica, que nem no meu caso, Ah, eu bom, replico pra, a estrutura claro, numa claro, escola e claro. tem dado certo, tem dado muito certo, graças a Deus. Eu tenho uma turma Sim. já que passou por mim, faz 6 anos que está comigo. Então são seis Esquece de anos. perguntar, não tem mais Ela não valor pergunta, isso. nem pergunta Não, mais para mim, assim, ela já está noutra. E se alguém claro. fala do desenho, ela mesma fala: olha, aqui ninguém fala de nada. E é E entre lindo eles, sim, sim, entre eles. sim, Então se é muito equilibra, bacana. Esse com equilíbrio é bem certeza. legal, né? É porque assim, a Uma outra. grande diferença, desculpa interromper, mas acho Não assim, tem a grande problema, fala aí. diferença é que no jogo de pintar não tem destinatário, né? Então, assim, não tendo É, boa. destinatário, o único destinatário é a pessoa mesma. Então, assim, Sim. não tendo isso, para que eu tenho que ter um retorno sobre o que eu fiz? Não, não faz sentido. Isso Uhum. não, né?
Quem não tem importa. destinatário é o artista, né? Tem que ter, porque tem que Ele pagar a tem que ter. obra, tem que, né, Sim, sim. financiar a mostra. Sim, Então é e tem diferente. outra coisa, né? Também tem um intuito, né? Eu, como artista, por exemplo, eu penso, eu planejo, eu pesquiso, eu quero que chegue de tal. Olha lá o que a gente falou Isso. antes. Tocaram Uhum. aqui, ó, chamaram aqui, aí eu caio um pouquinho. Mas uma coisa que eu ia te perguntar é a seguinte: essa coisa do, essa Sim. coisa do modelo, né? Ah, muitas vezes a pessoa não dá um modelo, mas o fato da criança conviver com tudo, por exemplo, um excesso de a camiseta do fulano, a camiseta do cicrano, a roupa de não sei quem, ela fica com aquele excesso de imagem e aí isso contamina ela, né? Queria que você falasse um pouquinho disso Uhum. aí. O que você acha disso? Então, assim, o que eu gosto muito é o fato de usar o avental, né? Dentro Isso. do Clolier. Porque acho que o fato de vestir o avental não é tanto para. Os pais acham que é para a criança não sujar a roupa, né? Mas isso é o É, último dos problemas, né? é. Na verdade, é vestir justamente um papel diferente, né? É tentar se desligar um pouco disso, é tentar deixar de fora esses modelos, essas interferências, e entrar num lugar que é um lugar permanente, de permanência, um Uhum, lugar que uhum, é sempre igual. Então, assim, um lugar uhum, de calma, de tranquilidade, onde as crianças podem realmente se concentrar e se concentrar, assim, neles mesmo, né? uhum, Então, não se concentrar com outras coisas que acaba, tipo assim, é muito barulho, né? A gente, uhum, assim, acostuma todo dia é, ter muito barulho de qualquer tipo, de influências, assim, de modelos, e a escola, é a casa, a família. Então, acho que, assim, é um lugar... E eu falo de criança, mas, na verdade, assim, as adultas também. Então, não necessariamente uhum, criança. Criança de toda idade, né? Que entra é, no é, colher. Então, acho que realmente é um momento que elas possam se concentrar somente na autoexpressão, no que eles têm dentro e não assim, as influências que vêm de fora. uhum, Então, não tem essa coisa de marca, de pressão, de tendência, né? Acho que a pessoa é como ela é, né? E aí tem a oportunidade de se expressar. E o que é legal é que ela se expressa assim, juntamente com os outros. Então, eu acho isso uhum, outra coisa incrível, né, do jogo de pintar, o fato de você poder se afirmar junto com os outros, né? Então, assim, nossa uhum, sociedade é muito, né, é competitiva, essas coisas. Então, lá uhum, dentro o que acontece é que você aprende realmente, porque não precisa, né? uhum, E poder depois levar isso para fora, né, do Clelier no dia a dia, acho que é muito bacana, né? é, Aprender a compartilhar o espaço, compartilhar o material, depois você pode fazer isso no dia a dia, com os outros, né? uhum. É um Essa pouco ia ser isso. a próxima pergunta que eu te faço, que é o que muita gente me faz, assim. Quais são os benefícios? Porque muito pai, muita mãe, obviamente, tem um monte de coisa, né? Você tem uma grana que curta Claro, para oferecer coisas bacanas para os seus filhos, ou sim, mesmo para você mesmo. Foi o que a gente falou, o Clolier não é só para criança, o Clolier é a partir de 2, 3 anos e não tem limite de idade. Eu tenho pessoas de 80 anos que já ficaram, claro, fizeram jogo de pintar por um tempo, junto com criança de 3, com adolescente de 15, e é todo mundo. Essa eu acho que é a grande diferença do Clolier com as outras práticas, com os outros sim. ateliês. É que ele Não tem acolhe limite de todo mundo. idade, sexo, assim. E é legal É, que essas pessoas podem fazer juntos. Então não sim. tem os grupinhos. Hoje vão entrar, sei lá, as crianças de 7, 8, 10 anos, amanhã os adolescentes. Não, é todo junto. Então o avô pode pintar com o neto, a mãe com o filho, os irmãos. Eu acho Uhum, assim, essa questão é muito legal. E assim, a energia que se cria dentro do Clolio, justamente para ter essas diferenças uhum, de idade, de pessoas.
é muito bacana e ela ajuda realmente a tirar essa parte de competição. Por quê? Porque se Uhum. não fosse assim, eu teria uma classe de criança de 7, de 8, de 12, Sim. e não é o objetivo. O objetivo é ter uma pequena comunidade que possa Uhum. se estimular, né, um com o Sim. outro, mas respeitando também, né, o próprio espaço, né, a própria autoexpressão. Então, Sim. assim, o limite é que realmente muitos pais não conhecem, desconhecem, né, o que que é, não digo aqui mais, né? Mas também assim na Europa, né? Tem muito Uhum. mais, lógico, mas ainda tem pais que não conhecem como funciona. E assim, para mim a coisa principal é que com essa atividade, né, as crianças são estimuladas realmente a alcançar uma autonomia, porque Sim. isso que a gente falou, né, elas não estão assim desenhando para alguém, não estão desenhando para a professora, não estão desenhando para os pais, estão desenhando para elas mesmas. O Arnaud tem uma Uhum. frase muito bacana que fala assim, que pensa-se que com um pincel na mão, né, no Cloliot, a criança aprende a desenhar, mas na verdade a criança aprende a ser, A ser. né? É. É muito mais do que assim, é como não adianta você tipo quando você quer dar valor a uma coisa, não é assim a somatória das pequenas partes, é muito mais. Então você pode Uhum. dividir uma coisa, mas nunca chega, né, a ser muito Uhum. mais do que a somatória das partes. Então o que Sim. acontece? Quando a criança se expressa da forma que ela sabe se expressar, então sem seguir modelos, né, ela praticamente se sente capaz, né? Se sente Uhum. a autoestima dela melhora muito, porque ela quantas vezes assim, eu não sei fazer isso, não sei. Uhum. Você Deu para travou um ouvir? Ah, pouquinho. tá. Digo, travou. Agora foi Travou, mas já ligação para mim. voltou. Já Já voltou. voltou. Então, assim, a diferença justamente é que ela faz para ela mesma. Então, sem seguir Uhum. modelos, ela faz exatamente do jeito que ela quer fazer. E fazer isso, ela se sente capaz. E ela Uhum. repete, 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 até isso se tornar sempre mais sólido, né? Uhum. Mais forte para ela. Então, com isso, ela realmente adquire uma autonomia, uma Uhum. segurança, que isso é para a vida, Sim. né? Ela aprende Pra a ser, vida. o que é aprender a ser criador, né? A Uhum. você gerar assim mudanças, a você poder se Uhum. virar. Então isso Sim. você aprende no Clulhão, mas você isso usa no dia a dia, nas Uhum. dificuldades, né? Então acho que isso é muito legal. Então melhora a autoestima, a concentração, né? Porque Uhum. a criança faz é verdade que está jogando, né? Mas é um jogo extremamente sério, um jogo assim Uhum. que realmente precisa de esforço. Não é Sim. assim, né? É uma coisa que a criança tem que estar presente. Tem que É. jogar mesmo, né? O objetivo não é o resultado final, não é o Sim. desenho, não é o que ela faz, mas é o jogo em si, Sim. né? Até porque uma coisa interessante, assim, algumas coisas para pontuar, quando a gente fala de jogo, a gente fala do jogo brincar, né? Eu até uso um pouco de outros teóricos que falam do jogo, para a gente entender o que é esse jogo. O brincar para a criança é muito sério. A criança Super. não brinca, ela não brinca à toa. Eu falo, meu, a criança está ali, ela está absorta, ela está Uhum. totalmente envolvida naquela brincadeira. Se ela Consciente e faz o presente. papel consciente e presente, isso acontece muito no Clolier. Tem uma pergunta aqui da Mafalda, que ela pergunta como a gente lida com as expectativas dos pais. Eu vou falar minha parte, você fala da sua, e aí ela faz uma mistura aí. Da Fala minha você primeiro, parte, que é mais diplomática. Eu não sou muito diplomática, não. você é italiana? Eu já tô mais. Eu tenho uma metade italiana, a outra metade é Que, baiana, que então te sabe como salva. é, né? Que me salva. Então, o que, que eu faço aqui? Eu, antes do filho entrar para o Clolier, eu faço duas coisas. Uma é conversar um pouco com os pais, contar o que às vezes eu mostro o vídeo para ilustrar, para a pessoa entender o que é mesmo. E eu conto um pouquinho da formulação, eu dou uma prévia. E convido o pai a fazer, porque na hora que ele faz é outra pegada. Ele vai entender organicamente o que é o Clorier.
E aí depois eu convido a criança a fazer uma sessão, porque também ela tem que gostar, ela tem que ter prazer. O Clolier, ele é um jogo que precisa de uma conexão emocional. Se não tiver uma conexão com vontade de expressar, não acontece. E aí a criança vai, pouco a pouco, ela vai se habituando a ter esse jogo com o emocional dela. Isso é a minha parte. E aí, sim, aí os pais vão conversando. E à medida que eles querem, eles vão conversando comigo. A maioria entende que o desenho fica retido no Clolier, né? Ele fica na pasta da criança do Clolier, porque nessa pasta a gente olha, a gente Servan, a gente olha qual é o percurso que essa criança está fazendo, não para criar uma expectativa de onde ela vai chegar, mas para a gente entender o percurso dela, poder apoiá-la, poder entender esse universo, né? É uma forma de conexão, é uma forma de criar vínculo esse desenho. Porque você vê o desenho sendo feito, o Servan precisa estar atento e ver esse desenho feito, e depois ele vê o desenho, eu chamo de desenho fixo. Eu tenho um desenho que anda, que é o desenho feito, legal. e um desenho fixo. Então eu consigo entender essa criança as duas maneiras, né? Então essa é a minha parte, Valentina. Aí você, porque aí a gente dá um panorama melhor para a Mafalda É que parecido, fez essa viu, pergunta aí. Soraya? É bastante parecido. Eu gosto de convidar os pais no Clolier. No primeiro momento, lógico, a criança já viu e tudo mais, mas assim, conversar só com os pais, né, a criança, né, mostrar como funciona, mostrar o material, mostrar algumas imagens de livros que tenho lá dentro do Clolier. Eu até preparei, assim, um pequeno PDF, um folheto, né, com algumas informações que depois eu passo, assim, com o site também, para os pais ver que tem todo um estudo atrás, né? Não é nenhuma invenção assim minha, ou tem anos e anos de estudo, né? 75 anos de estudo. Então, assim, normalmente eu faço isso, deixo assim, pergunto como que souberam e tal, deixo os pais falar um pouco mais do que eu falar, né? E se tiver algumas perguntas e tal. E também faço a mesma coisa. Eu sempre falo, se vocês quiserem participar também, né, juntos, ou um dos pais, para entender realmente o que é o jogo, né? Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. A teoria não cativa tanto quanto a prática. O Clolier, assim, em si já cativa, você entra todo colorido, as paredes, a mesa, realmente é uma coisa, né? Mas é jogando que você se apaixona pelo jogo, né? Não tem como. Não é uma coisa teórica, é uma coisa muito de vivenciar. O jogo de pintar tem que ser vivenciado, né? Porque não existe o pós-jogo, é o jogo. É o jogo mesmo. Ali. O que acontece? Por quê? Porque é lá que você justamente é espontâneo. Você não planeja, né? E mesmo que você entre, porque tem pessoas que entram planejando o que vão pintar, todo mundo passa por isso e nunca vai fazer aquilo. Não chega. Nunca, nunca. Então, com relação à questão de levar os desenhos para casa, aí sou muito categórica. Então, assim, eu mostro as pastas individuais com os nomes. Sempre falo que toda vez que a criança desejar ver os desenhos dela, pode, depois da sessão, assim, eu mostro. E tem crianças que se realmente lembram de tudo, é incrível, a criança lembra exatamente o que desenhou, quando, como. Então, os desenhos estão conservados lá. Essa é uma exigência somente dos pais. Porque as crianças no máximo pedem uma vez e tal, mas é muito raro, muito raro. Tem uma outra que pergunta, mas é muito raro. E aí eu explico o porquê, né? Porque aí assim, eu acho que tem dois motivos. Primeiro, como a gente falou, não tem um pós-jogo, é o jogo de pintar. Então o que fica lá não é importante. Assim, não digo que não seja importante no sentido que não vale, não é um julgamento, mas não é o objetivo, né? Então, assim, o objetivo é o jogo. Então, isso é o percurso. E justamente o que você falou, o percurso, no sentido que a gente tem que preservar, né, os traços, porque também você nunca vai ver aquele desenho, você sempre vê a sequência. O que é importante é ver as repetições, né,
Então é isso que é Uhum. interessante. Então É, levar um desenho ou outro não faz nenhum sentido. A não gente tem faz que sentido. manter e preservar todos os Uhum. desenhos, o percurso, o caminho. Muito bom. E o pai, sim, normalmente eu falo, final do ano, quer ver? Claro, vamos ver Uhum. juntos e tudo mais. Mas Sim. eu sempre falo para eles, eu não quero assim, não sou eu, é o que nos passou também, né, Arnaud? Uhum. Eu não quero assim dar digamos, a oportunidade, né, de alguma forma de ter um Uhum. julgamento, porque querendo ou não, como falamos, no bem e no mal, vão para casa e aí começa, o que que você Aí cria desenhou, uma por que fez isso, por expectativa. que fez É, aquilo, né? é. Então isso realmente a gente não pode, né? Não A faz, gente né? tem que ser categórico nisso, né? É. Mas Eu sou explicando, bem. os pais estão, tipo assim, eu É. acho um ou outro fica um pouco assim, né? Uhum. Mas Mas acho no que é começo também, viu, no Valentina? começo. Porque o que acontece depois, ao longo da trajetória da criança ou do adulto também, eu gosto bastante de falar do adulto, eu tive muitos adultos nos meus cloliers, muito. Uhum. Se eu contar assim, eu tive Mais muito mais adultos. adultos do que crianças no clolier. Por quê? Porque o adulto, ele quer entender por que ele não sai daquela bendita daquela casinha, né? Uhum. Muita gente fala assim, eu não consigo, eu só sei desenhar a casinha. Ou então, eu só faço boneco palitinho. Por quê? E aí, eu conto um pouquinho para essa pessoa que, de alguma maneira, ela foi tolhida muito, às vezes muito sutilmente, às vezes muito agressivamente, né? Vou citar dois exemplos rápidos aqui, às vezes sutil, como você não pode fazer melhor assim? Não dá para você coloca uma roupinha assim, assim, que fica melhor. Ou Quer por que que dizer, você não acabou o desenho? Não tá né? acabado, né? Tá E faltando aí a alguma criança fala, coisa. mas eu acabei, não tá legal. Então, aí ela vai entender na cabeça dela que ela é incapaz de desenhar, que aquela Sim, linguagem não pertence a ela. Aquela linguagem sim. fica do outro, né? E aí, ó, o Edinaldo tá falando, porque foi com quem eu falei na semana passada, Nem a e casinha eu sei desenhar. ele me contou do trauma dele, teve um trauma muito grande, né? Quem assistiu a live pode depois verificar, quem não assistiu, assista, porque ele conta a história de que ele teve um trauma grande com uma professora que foi bem agressiva com ele com relação ao desenho, e ele não desenha, ponto e basta, né? Ponto e basta. Vamos. E quando a pessoa volta ao ateliê, isso aconteceu com uma pessoa que me procurou, um homem, inclusive já de mais de 50 anos, e que queria desenhar porque ele estava com a neta e ele percebeu que ele tinha alguma trava ali. E aí, quando ele viu meu trabalho, não sei o que, ele entrou em contato, bom, enfim, começou a fazer o Cleolier. E a primeira sessão, ele entrou muito tenso. E ele saiu e falou: Posso conversar com você? Eu fiquei muito angustiado. Eu fiquei muito angustiado com o Cleolier, porque você não me falou para fazer nada. E aí eu não sabia o que fazer naquela folha. Não tá Aí acostumado, né? não está acostumado. Aí eu falei: olha, volta na semana que vem e vê o que isso reverbera em você ao longo da semana. Ele voltou e aí ele me contou que ele lembrou de uma vez que ele teve um problema na escola e a professora foi muito severa com ele, expôs esse menino à frente de todas as outras crianças, ele ficou muito magoado com isso e a partir dali ele acha que ele parou de desenhar a partir daquele momento. De certo deve ser, a gente entende que deve ser. E quando ele voltou ao Clolier, ele não quis fazer nenhuma casinha, nenhuma coisa que ele tentou. Ele começou a fazer coisas aleatórias, assim, tipo, vou fazer qualquer coisa, ela não vai falar nada mesmo. Então, aí ele começou a fazer. Aí ele saiu da sessão, eu falei, e agora? Como é que você está se sentindo? Você ainda está angustiado? Como é que está o teu emocional? Eu não quero saber como é que foi a pintura, eu quero saber como é que está o teu emocional. E ele me falou, olha, eu tô leve, eu não sei porquê, mas eu tô leve como se eu tivesse uma criança, como se eu fosse uma criança. Eu falei, yes, é isso. Isso É. é o jogo de pintar. Você entrou no jogo, amigo. Teve uma Aí ele ficou vez, por muito tempo, né? teve uma vez, Pode falar, Soraya, pode que falar. uma senhora veio com, bom, o neto, né, pinta Uhum. regularmente e uma vez convidou a avó para pintar. A avó morava em outra cidade, veio visitar e ela começou a pintar e tal. Tipo, quase lá pro final, no meio pro final, ela começou a chorar, me abraçou, falou: "Nossa, mas Uhum.
Eu tinha que te agradecer, mas que legal, eu não sentia isso. Você fica até meio, né? Eu Você falei, fica nossa, olha, emocionada, fica emocionado, porque fala, eu olha, fico olha muito. como que as pessoas, sem dar culpa a ninguém, mas são É, privadas, né? sim, De coisas sim. que seria tão naturais, tão parte do nosso ser, né? Mas por alguma razão, né? Eu acho Uhum. que é realmente é questão de ignorar, né? De não saber. O professor que traumatizou, né? Quer dizer, É, foi sem querer, ignorância foi não, total, claro. porque não é realmente isso. Mas olha como que essas coisas ficam gravadas, né? Nas pessoas Ficam. e como que É muito isso forte, é muito muito. forte. E é Aqui, difícil de superar. É difícil ele porque teve essa oportunidade, né? sim, Mas sim, assim, sim. é difícil mesmo, né? É bem Né? complicado, muita gente passa por isso. Ah, aqui a Fabiana está lembrando, tem as regras das tintas. É bom lembrar, o Clorier também não é uma coisa pinta aí, beleza então. A Uhum. gente larga a pessoa. Não, muito pelo Não, tem contrário. uma Tem disciplina um rígida. cuidado, tem uma disciplina, porque tudo está sempre no mesmo lugar e é Sim, de propósito, porque o sim. teu cérebro vai gravar isso na mente e Uhum. não vai precisar pensar em como usar tal coisa. Aí fica Você mais vai aprender espontâneo. intuitivamente, é. Você vai usar a intuição para pintar. E é aí que vai rolar o jogo, aí que fica legal. Uhum. Quando você é conhecedor da regra, a regra é muito simples. Ela tem as tintas, tem os pincéis, você vai pegar as tintas correspondentes aos pincéis e vai. Tem uma pessoa aqui perguntando se pode aplicar na escola pública. Eu já vou falar disso, tá? Eu tenho uma experiência em escola, não em escola pública, mas tenho experiência em escola e a Valentina tem a experiência lá com os Na meninos em escola também. Salvador. Então, só para Uhum. terminar, tem essas regrinhas que a pessoa segue, ela vai aprendendo, ela vai vendo. É por neurônio espelho. Ou E as seja, ela vai ver a regras? pessoa e vai fazendo as regras, né? Vai E, cumprindo. Soraya, as regras também, porque você não está sozinho lá. Você está Exatamente. com os É. seus colegas. Então, se eu usar o vermelho e jogo o pincel de qualquer jeito no lugar do azul, ou vou sujando Uhum. com gotas e tal, depois meu colega tem que pegar aquilo e aquilo foi mal Exato. cuidado. Então, isso não está certo, né? É. Tem que pensar E isso no faz, né? coletivo. Isso faz uma sociedade ímpar, ímpar. Uma sociedade muito antiga. Por isso que eu falo da ancestralidade. Porque numa tribo indígena, você já teve oportunidade de saber, eu também já tive oportunidade de conviver em tribos indígenas. é, Não existe isso, cara. Todo Não mundo pensa existe. no coletivo. Não tem o filho do fulano. O filho é da tribo. Uhum. A criança pertence à tribo, não pertence ao pai lá, à mãe lá. Então todo mundo cuida dela. O jogo de pintar é igualzinho. Né, coletividade. É coletivo, Né? e o coletivo não é opressor, o coletivo é apoiador. Claro, É uma claro. diferença incrível, né? Uhum. Só para falar dessa coisa da escola pública, porque a gente, olha lá, rapidinho o tempo vai embora, né? A gente está com 10 minutos aqui. Olha lá. Na escola, eu tive oportunidade, tenho oportunidade de praticar o jogo de pintar, mas é uma escola particular em São Paulo, de um padrão maior, tá? Eu já vou deixar isso bem claro. Então, eu não tenho experiência, mas sou doida para fazer numa escola pública, assim, doida. Eu faço, até eu implanto um projeto lá para poder estudar na escola pública. Dá, mas a gente precisa de uma sala para isso. Pode até ser uma sala que depois vai ser usada para sala de aula, mas durante aquela 1 hora, ela tem que ser só para o jogo de pintar, né? E aí a gente tem que capacitar a pessoa que vai ser servã, seja um professor, seja um funcionário, não precisa ter uma formação em pedagogia, como a Valentina falou no começo, que ela mesma não tem, o Arno mesmo não tem, né? Eu tenho formação em arte, mas porque eu tenho, não porque é necessário, né? E, e aí dá para fazer. Tem a mesa paleta, a gente improvisa com as tintas, não são aquelas tintas maravilhosas vindas da Europa, porque a gente, né, tem oportunidade de usar e mesmo assim hoje em dia está meio difícil. A gente usa a tinta que der e o pincel que der. Só que as regras vão ser as mesmas. A maneira de fazer, de conduzir vai ser a mesma. Então, quem tiver interessado, entre em contato comigo aqui pelo Instagram, que aí a gente vai trocar algumas experiências sobre isso, tá? Veio uma outra pergunta também. As colocações do ponto de vista. As crianças não são dotadas de vontade de aprender em comum. Basta sabermos entender as suas aspirações. Sim, Valdir,
é bem isso, sabe? Habilidade é uma coisa que se desenvolve. Muita gente fala que, eu não nasci artista. A arte é um outro caminho. Núcleo Ollier não é arte. Núcleo Ollier é linguagem. Como Arnaud fala, arte para os artistas, para todos os demais tem o jogo de pintar. Tem o jogo de então pintar. Seja bem-vindo no jogo de pintar. Né? Quando eu falei semana passada que na minha formação, e a formação de educação artística na escola, ela preza aqueles que sabem. Uhum. Né? É um modelo e os que não mundo, sabem, né? os que não sabem viram o resto. E aí esse resto fica perdido. Então eu uso do Arno, dessa frase do Arno, que a arte pertence ao artista. Todo o restante que não precisa, não quer e não tem desejo de ser artista, se expressa por meio da formulação, por meio desse traço livre. Por que ele precisa desenhar? Por que o ser humano precisa desenhar? Para organizar as coisas, para se conectar com o universo que é todo imagem. O universo é todo forma. O universo é forma. Se não tivesse forma e luz, a gente não era uma massa inteira. É uma necessidade orgânica da pessoa, né? Realmente. Assim como a gente tem outras, né? Também a expressão. Sim, né? Não é só o desenho, tem a necessidade de falar, de trocar informações com o outro. A gente tem várias necessidades e o desenho é uma delas. Então a gente se vale disso no jogo de pintar, né? Bom, da minha parte eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma questão a falar, se você quiser falar mais alguma coisa, Valentina, dá o endereço do seu Clolier. Sim, bom, podem acessar lá no Instagram, que é a Soraya postou, e aí tem um site, tem um endereço, podem conhecer o espaço, é o espaço onde tem um Clolier, mas também propõe outras atividades, né, bem interessantes, então, assim, qualquer coisa podem entrar em contato comigo. Mas o que eu acho, assim, que eu gostaria assim, de concluir, que o jogo de pintar, na verdade, tem essa grande potencialidade, né? Você conseguir levar para fora, para o seu dia a dia, o que você pratica, né? No jogo de pintar, acho que de repente seja a coisa mais assim importante, né? A gente como servant, né, formado pelo Arnaud, acho que tem essa também um pouco esse dever, né, de poder, né, assim, né, amplificar o que a gente vê lá dentro no cotidiano. Então isso de não julgar, né, de não ter sempre aquela expectativa quando você fala, quando você interage com uma pessoa, né, e viver de forma mais solidária, né, eu acho que isso também é muito interessante. E que tenha assim, a oportunidade de conhecer o jogo de pintar, vai ver como isso se torna muito mais natural, mais espontâneo, né? Sim. Adquirir E para quem... eu acho que para quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu falei do canal no YouTube, sábado que vem eu vou lançar o livro, o e-book oficial, que chama Desenho Ancestral, uma introdução aos estudos do Arnold Stern. Então, quem tiver interessado, está pela Amazon. Eu vou fazer uma live aqui no Instagram às 17 horas do sábado, dia 13. Tá? Eu vou conversar com a Elizabeth Cruz, que é pedagoga, e ela tem um trabalho muito interessante pela experiência, né? Ela cria projetos pela experiência. O meu Clolier já esteve no espaço dela por 1 ano, então ela conhece bastante o Clolier também, ela vai falar do ponto de vista dela, e ela vai me entrevistar em várias questões relativas ao desenho ancestral. E outra coisa também que eu quero falar para vocês é que a gente tem um site, eu e a Valentina, que chama jogodepintarbrasil.com.br. Lá tem tudo, tem foto, tem os endereços, tem tudo. Então, quem quiser acessar, acessa lá, entre em contato com a gente, entre em contato com a Valentina, porque tem bastante informação lá para vocês saberem. E essa live, na segunda-feira que vem, é uma série. Toda segunda-feira eu faço uma live entre 18 e 19 horas. Semana que vem provavelmente vai ser às 19. E vai ser com o Ayrton Renault, que também participa do Jogo de Pintar, e vai falar sobre ancestralidade afro-brasileira e o desenho ancestral. Está acabando aqui.
Beijo, Valentina. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. Gratidão Desculpa eterna. qualquer coisa. Imagina, foi